Acerca das disposições especiais relativas aos contribuintes da Previdência Social, assinale a opção correta. Vamos às alternativas. Letra A. O trabalhador autônomo, contratado pela União por tempo determinado, é equiparado ao contribuinte do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Errado. Como a gente já viu também em uma outra aula, com o advento da emenda constitucional número 20 de 1998, o servidor temporário, aquele contratado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, previsto lá no artigo 37, inciso 11 da Constituição, passou a ser considerado segurado obrigatório pelo regime geral da Previdência Social. Então, vamos ler aqui o artigo 40, parágrafo 13 da Constituição. Artigo 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. E vemos agora o parágrafo 13. Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, o regime geral de previdência social. E aí a gente tem que olhar o artigo 9º do decreto 3048 de 99, que diz o seguinte: artigo 9º. São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas. Inciso 1, como empregado. A linha L, o servidor contratado pela União, Estado, Distrito Federal ou município, bem como pelas respectivas autarquias e fundações, por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. Então, se aplica a mesma regra dos ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, não sujeitos ao regime próprio de previdência social, aos servidores contratados por tempo determinado, para atender o quê? Necessidade temporária de excepcional interesse público, em face do que dispõe o artigo 37, inciso 9 da Constituição, e que está regulamentado pelo artigo 8º da Lei 8.745 de 93, já que eles não estão sujeitos ao regime previdenciário do servidor público ocupante de cargo efetivo. Então, letra A, errado. Letra B. No caso do exercício concomitante de mais de uma atividade remunerada, a contribuição para a Previdência Social será obrigatória em relação a cada uma dessas atividades, exceto quando a contribuição atingir o limite máximo em uma das atividades. A letra B está correta. Por quê? O segurado que exerce concomitantemente mais de uma atividade remunerada, sujeita ao regime geral de previdência social, o RGPS, é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma dessas atividades. É a literalidade do artigo 9º, parágrafo 13 do decreto 3048 de 99. Vamos ler. Artigo 9º. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Parágrafo 13. Aquele que exerce concomitantemente mais de uma atividade remunerada, sujeita ao regime geral de previdência social, RGPS, é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma dessas atividades. Observada para os segurados inscritos até 29 de novembro de 1999 e sujeitos a salário base, a tabela de transitoriedade de que trata o parágrafo 2º do artigo 278-A e, para os segurados inscritos, a partir daquela data, o disposto no inciso 3 do caput do artigo 214. Então, letra B está correta. E a letra C? O aposentado, por qualquer regime, é dispensado da contribuição da Previdência em qualquer caso. Errado, pois com a promulgação da emenda constitucional número 41, foi instituída a exigibilidade da contribuição de inativos e pensionistas, conforme está disposto no parágrafo 18 do artigo 40. O artigo 40 diz o seguinte da Constituição: o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. E o parágrafo 18. Incidirá contribuição
sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social de que trata o artigo 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Então, passou a existir uma faixa de isenção sobre a qual não incide contribuição. Anteriormente, a emenda 41 de 2003 não era possível exigir contribuição previdenciária dos servidores inativos e dos pensionistas, porque a redação dada pela emenda número 20 de 1998, e que modificou o caput do artigo 40 da Constituição, foi interpretada como uma restrição da cobrança da contribuição previdenciária apenas aos servidores em atividade, porque apenas esses são titulares de cargo efetivo. Além disso, o parágrafo 12 do artigo 40 determinava a aplicação subsidiária das normas constitucionais do RGPS, que por sua vez não cobrava e ainda não cobra contribuições de seus aposentados e pensionistas por força do disposto no artigo 195, inciso 2. Além disso, é importante a gente lembrar do entendimento do STF, no sentido de que, a partir da emenda número 20 de 98, os entes federados não podiam mais cobrar contribuição previdenciária dos servidores inativos e dos pensionistas. Entretanto, gente, conforme salientamos mais cedo, com o advento da emenda 41 de 2003, passou-se a exigir contribuição previdenciária dos servidores inativos e dos pensionistas, bem como em alíquotas diferenciadas, conforme se tratasse de inativos e pensionistas da União ou dos estados, municípios e Distrito Federal. Então, a letra C é falsa. Letra D. O estrangeiro que for contratado para prestar serviços no Brasil será contribuinte obrigatório da contribuição previdenciária, ainda que a contratação seja por tempo determinado. Errado, pois o estrangeiro não domiciliado no Brasil e que não possui vínculo definitivo não será considerado segurado obrigatório do regime geral de previdência social. É o que dispõe a parte final do artigo 11, inciso 1, a linha D da Lei 8.213 de 91. Artigo 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Inciso 1. Como empregado. A linha D. Aquele que presta serviço no Brasil, a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e o órgão a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil, e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país, da respectiva missão diplomática ou repartição consular. E existe uma instrução normativa a respeito dessa situação, é a instrução normativa número 971 de 2019, lá no seu artigo 14. Artigo 14. O estrangeiro não domiciliado no Brasil e contratado para prestar serviços eventuais mediante remuneração não é considerado contribuinte obrigatório do RGPS, salvo se existir acordo internacional com o seu país de origem. Nesse sentido, gente, está pacificado que o estrangeiro não domiciliado no Brasil e contratado para prestar serviços eventuais, ainda que por empresa brasileira, não será contribuinte obrigatório do RGPS. Letra D, falsa. E a letra E. O segurado eleito para cargo de direção de conselho mantém a categoria de segurado previamente existente no tocante à remuneração exercida em razão do cargo. Errado, pois o segurado associado eleito para o cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade será segurado contribuinte individual do regime geral de previdência social. Onde é que a gente encontra isso? No artigo 11, inciso 5, a linha F da Lei 8.213 de 91. Artigo 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Inciso 5, como contribuinte individual. A linha F, o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. É importante a gente destacar que nós temos os chamados diretores empregados promovidos para cargo de direção. Nesse caso, o segurado permanecerá na condição de segurado empregado da Previdência Social. É o que diz o artigo 9º, parágrafo 2º, do Decreto 3.048, de 99. O que ele diz? Artigo 9º.
são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Parágrafo 2º. Considera-se diretor empregado aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja contratado ou promovido para cargo de direção das sociedades anônimas, mantendo as características inerentes à relação de emprego. Então, essa alternativa ela é falsa, letra E, está errada, ao afirmar o quê? Que o segurado eleito para cargo de direção de conselho mantém a categoria de segurado previamente existente no que diz respeito à remuneração recebida em razão do cargo, tendo em vista que os efeitos decorrentes da posse em cargos de direção por acesso através de eleição são diferentes dos efeitos da posse em cargos de direção através de promoção. Então a gente tem que conhecer a legislação para poder responder a essa questão e todas as outras questões. Bem, nós chegamos ao final da nossa aula, espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixa seu joinha, isso vai ajudar muito o canal, deixa seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações para você ser avisado quando nós tivermos vídeos novos, e nós temos vídeos diários aqui. E também não deixe de baixar a apostila em PDF que está aqui no link da descrição do nosso vídeo. E a gente se vê na próxima aula falando sobre Seguridade Social e Previdência Social. Muito obrigado, gente. Até lá. Até mais. Tchau, tchau.